Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu tô aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês duas picapes com motor turbo e o mesmo preço, mas com propostas um pouco diferentes. Essa daqui é a Fiat Strada Range e ao seu lado a Fiat Strada Ultra. Hoje a gente vai conferir tudo o que muda entre essas duas versões e entender qual a proposta delas e qual compensa mais levar para sua garagem. Antes de começar, preciso ressaltar para vocês que a gente já tem avaliação completa no canal da versão Ultra. Inclusive a gente fez o test drive com essa mesma unidade aqui. E a versão Range, que a gente está testando por uma semana, terá a avaliação completa em breve no canal, mas certamente já temos alguns vídeos como teste de consumo urbano, teste em estrada de terra e tudo mais. Então, se você quiser ver todos os detalhes individualmente de cada picape, é só conferir a avaliação completa. Hoje aqui nesse comparativo nós vamos focar nas diferenças e também não vamos dirigir o carro, justamente porque já tem vários vídeos sobre elas aqui no canal GT Autos. E antes de começar, eu quero pedir para vocês, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, porque essa é uma forma de você retribuir o nosso trabalho. Esses conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, exigem muito tempo e dedicação e são completamente gratuitos para vocês. Então, deixando o seu like é uma forma de você retribuir esse nosso trabalho, porque o YouTube entende que você curtiu o nosso vídeo e te passa a recomendar mais vídeos como esse, e também recomendar o nosso trabalho para mais pessoas dentro do YouTube. Vamos começar então falando de design, que na verdade é a principal mudança entre elas, ainda que seja relativamente discreta. A primeira coisa que a gente pode dizer é que nessa linha 2024 a Fiat Strada recebeu um facelift, ou seja, uma mudança visual na dianteira. Traseira praticamente não mudou, mas somente nas versões Ultra e Range, que são justamente essas duas aqui equipadas com motor turbo. Todas as outras versões da Fiat Strada continuam com a frente antiga. Se você quiser um design atualizado, somente nessas duas versões mais caras. Vamos lá então para as diferenças entre elas. Na grade dianteira a gente já percebe uma grande mudança. Por quê? Aqui na Ultra temos esse acabamento superior em cinza, que eu acho muito bonito, inclusive. Logo da Fiat escurecido, continua com Fiat Flag aqui, que é a bandeira italiana da Fiat. Mas na Range, esse friso superior ele é cromado, eu gosto até mais. E o logo da Fiat também tem esse acabamentinho cromado, que eu acho que dá mais destaque, acho que fica até mais bonito. Um pouco mais abaixo também tem diferença. A começar por esse detalhe aqui, esse skid plate, vamos dizer assim, que ele é um cinza mais claro aqui na Range. E na Ultra ele é em preto, para aumentar um pouquinho a sensação de imponência, de até um pouquinho de esportividade. E isso também a gente percebe no friso vermelho nessa parte aqui de baixo. Na Range ele é prateado. Mais uma mudança, esse acabamento aqui inferior, reparem que ele é um cinza mais claro e aqui ele é um cinza mais escuro. Esse acabamento a gente vê também na moldura dos faróis de neblina. Ambas têm faróis de neblina em LED, mas aqui na Range está bem sujo, pessoal, porque a gente já andou bastante com esse carro e não deu tempo de lavar. Mas aqui repare que o acabamento é um pouco mais claro também, aumentando a sensação de refinamento no caso da versão Range. O ponto positivo é que ambas têm esses faróis praticamente full LED, então lanterna, DRL, farol baixo, farol alto, farol de neblina, somente a seta que é do tipo incandescente. Mas ambas têm, inclusive até a versão Vulcano equipada com motor 1.3 aspirado. Vamos falar das rodas, porque a gente tem aqui mudanças visuais, mas também mecânicas, digamos assim. Aqui na Range, perfil 20555 aro 16, apesar de suja, reparem que ela tem um acabamento em preto, mas com os detalhes em diamantado. E aqui, pneus de uso misto. Já aqui na Ultra, mesma medida 20555 aro 16, rodas também de liga leve, obviamente, mas ela tem um outro desenho, além de um outro acabamento. Então no centro é escurecido, com esse leve diamantado nas pontas. E o pneu aqui de uso urbano, reparem a diferença, ó. Essa é a única diferença mecânica, digamos assim, entre essas duas picapes. No restante é questão de visual mesmo. Aqui pela lateral, ambas têm o símbolo turbo, que eu acho bem bonitinho aqui no paralamas.
mas no retrovisor uma mudança. Ambos têm repetidor de seta e são elétricos, obviamente, mas aqui na Ultra acabamento em cinza e aqui na Ranch na cor da carroceria. O estribo aqui vocês estão vendo a diferença porque da Ranch está bem sujo, mas ambos têm o estribo da Mopar, que é uma marca de acessórios do grupo Stellantis. As maçanetas, como vocês podem perceber, nas duas versões é da cor da carroceria. Vamos ver lá atrás como que fica. Aqui na traseira praticamente nenhuma mudança entre elas. Claro que essa aqui está adesivada por ser uma unidade de test drive, mas mudança prática mesmo temos apenas duas. O logo aqui, o Ultra, que eu acho numa grafia bem bonita, é escurecido. Aqui na Ranch é uma fonte mais normalzinha, né? Poderia ser melhor caprichado, mas é cromado. Cromado a gente tem também no logotipo Strada, aqui tá com adesivo do nosso canal, obviamente. E também no logotipo principal da Fiat. Aqui na Ultra, ambos são escurecidos. Esse cinza num tom um pouco mais escuro, né? O logo Turbo T200 referente à motorização é o mesmo nas duas versões e o para-choque também, nada muda. Conjunto de iluminação também, obviamente, é a mesma coisa. Reparem que as lanternas ficam sempre ligadas quando você liga o carro. É praticamente um DRL traseiro, vamos dizer assim, que a Stellantis está fazendo em diversos carros. A gente comentou isso na avaliação completa dessas duas picapes. Vale ressaltar que nenhuma delas tem o arco cromado ou acabamento em black piano aqui na base dos vidros. Como a Ranch tem essa proposta um pouco mais luxuosa, mais refinada, poderia ter aqui nessa versão acabamentinho cromado, né? Acho que cairia muito bem, mas infelizmente não tem. Outra diferença fica no rack de teto. Aqui ele é em cinza claro, aqui cinza escuro. Eu acho que assim dá mais destaque, né? Reparem também nessa peça traseira. Só lembrando para vocês que esse rack de teto é funcional e suporta até 50 kg de capacidade. Uma questão que infelizmente não muda é a capota marítima. Pelo menos ela tem como item de série. Isso é importante porque a Rampage, como vocês podem perceber, não tem nem mesmo na versão RT, que é mais cara. Porém, considerando ser uma versão Ultra, poderia ser aquela capota rígida igual a gente tem na Fiat Toro Ultra. Vamos falar de motorização porque essa é a principal novidade da linha 2024 dessas duas picapes, juntamente com o visual. Vamos lá, as duas versões utilizam motor 1.0 T200, ou seja, turboflex de 3 cilindros em linha, com potência máxima de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina. Já a transmissão é automática do tipo CVT com simulação de 7 marchas. Mas como eu já expliquei diversas vezes para vocês, esse CVT da Fiat ele funciona realmente com relações variáveis quando você anda de forma mais tranquila, mas se você der um pé fundo, jogar para o modo manual ou algo desse tipo, ele vai simular as 7 marchas para diminuir aquela sensação de enceradeira, né, que o CVT tem, que ele fica infinitamente. Então isso é um detalhe muito interessante dessa transmissão CVT de 7 marchas virtuais da Fiat. A tração logicamente é somente dianteira, infelizmente a Strada não tem tração 4x4, seria bem interessante, quem sabe na próxima geração. E o peso é um pouquinho diferente entre essas versões, porque a Ultra tem 1.251 kg, não é muito pesada, mas a Ranch tem 1.253. Na prática, 2 quilinhos a mais aqui na Ranch, provavelmente por conta dos pneus de uso misto. Agora, com esse peso e com essa potência, como será que fica o desempenho? Bom, de acordo com a Fiat, ambas fazem 0 a 100 em 9,5 segundos com etanol e 9,8 com gasolina. A velocidade máxima também é igual, 180 com etanol e 178 com gasolina. O consumo de combustível, o Inmetro diz que não muda nada entre essas duas versões. Ambas fazem na cidade com etanol 8,3 km por litro e 12,1 com gasolina. Na estrada, 9,4 com etanol e 13,2 com gasolina. Ao menos no Inmetro, são bons números de consumo para uma picape compacta com motor turbo. Agora, se você quiser ver na prática, no uso real, é só conferir o teste de consumo que a gente tem aqui com a Strada Ranch, que a gente está testando por uma semana. Aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, a gente precisa ressaltar que a suspensão também é exatamente igual entre elas. Na dianteira tradicional do tipo McPherson, praticamente todos os carros são assim.
mas na traseira a gente tem uma diferença. Por quê? A Strada é a única do segmento que traz um eixo rígido com molas parabólicas. Vale ressaltar que muita gente diz errado, não é um feixe de molas e também não são aquelas molas helicoidais que a gente conhece de praticamente todo o carro. Ele até parece um feixe de mola, mas com uma mola só. Então é um sistema bem diferente, que é ideal para você levar bastante carga aqui na caçamba. Não é à toa que ela tem uma das maiores capacidades de carga do segmento, com 650 quilos, se não me falha a memória. E a gente precisa dizer que essas duas versões com motor turbo, elas receberam novos amortecedores e molas aqui na dianteira para aumentar a rigidez torcional dessa plataforma. Sistema de freios. Aqui na dianteira é disco ventilado, mas na traseira, infelizmente, segue com o tradicional tambor. Como a gente já explicou diversas vezes aqui no canal, não significa que o freio a disco freie melhor, mas sim ele tem maior dissipação de calor, então ele demora mais para superaquecer. Numa picape que você costuma levar mais carga, andar com ela pesada, isso seria fundamental, mas infelizmente não tem. Mas também é importante comentar que o freio dianteiro ganhou uma nova pinça para aumentar a eficiência, e uma outra alteração que a Fiat fez nas versões turbo é na direção elétrica progressiva. Lembrando que a Saveiro tem direção hidráulica, tá? Aqui elétrica progressiva, e ela recebeu uma nova calibração nessas versões com motor turbo. Vamos mostrar rapidamente o interior para a gente entender o que muda entre essas duas configurações topo de gama na linha Strada. Primeira coisa que a gente percebe aqui na Range é esse acabamento marrom meio puxado para um bronze, né, que segue aqui todo o painel e também o couro nas portas. Olha que legal. O volante aqui é revestido em couro, tem as costuras também em marrom. Essa peça aqui embaixo é em black piano, mas aqui em cima é prateado dos dois lados, como vocês podem ver. E o botão Sport no volante é exclusivo das versões turbo. A Vulcano CVT, por exemplo, tem o botão aqui em cima. Aqui a gente vê o logo Range, bem bonitinho esse detalhe, ar-condicionado digital, carregador por indução, tomadinha USB, mas aqui embaixo, de novo, aquele acabamento em marrom, mas tem o black piano aqui nessa parte um pouco mais interna e a costura em marrom novamente. Freio de estacionamento convencional, mas vamos mostrar aqui os bancos, que eu acho muito bonitos, por sinal, eles são bem confortáveis. Esse couro sintético aqui, ele acaba esquentando com facilidade, mas ele pelo menos realmente é muito bonito e refinado. Logo Range aqui no centro. Reparem que as costuras centrais, essas linhas aqui são em marrom, mas essas mais externas são brancas, que eu acho que fica muito bonitinho. Ali o aviso do airbag e aqui o detalhezinho do Fiat Flag novamente, que é a bandeira italiana da Fiat. E como vocês podem ver, ali nas portas, o revestimento de couro segue essa mesma linha, de marrom com costuras em branco. E aqui eu já vou adiantar uma coisa para vocês. Essa versão aqui, como vocês podem ver, claro que tem a central multimídia de 7 polegadas, mas o acabamento é em preto fosco. Mas ambas as versões, na verdade, têm acabamento em black piano. Essa aqui, por ser uma unidade de imprensa, pode ser que foi uma das primeiras fabricadas e aí não tinha ainda o black piano inteiro. Mas vocês vão ver lá na outra que o padrão é que seja todo em black piano e o preto fosco fique aqui somente nesses dois botões. Aqui dentro da Ultra, vamos conferir então as diferenças. O acabamento aqui já muda bastante. Em vez do marrom, temos um cinza escurecido. Aqui também, ó, continua com o black piano ali, mas essa faixa aqui é em cinza mais escuro. Como eu falei, central multimídia, ó, o acabamento aqui em volta é em black piano, que eu não vou conseguir mostrar porque tá com plastiquinho, porque é uma unidade praticamente zero, mas aqui atrás tem só aqueles dois botões em preto fosco. Logo Ultra, que eu achei até mais bonitinho do que o da Range, mas continua com ar digital. Aqui embaixo aquele acabamento vira cinza escuro também, e o black piano na verdade aqui é em prata claro. Não entendi isso. Se essa é uma versão mais escurecida, deveria ter o black piano aqui também, né? E a costura aqui da coifa da transmissão é em vermelho. O acabamento cinza escuro segue ali pelo painel. E os bancos aqui são mais simples. Por quê? Eles são também em couro preto, tem as costuras em vermelho, que eu acho que dão até uma sensação de esportividade legal. Tem o logo Ultra aqui também,
mas esse couro perfurado aqui, ele fica bem mais simples visualmente do que aquelas costuras, aquelas linhas com costuras que a versão Ranch tem. Mas o que muda é só o revestimento, os bancos em si são os mesmos, continua com a bandeirinha da Fiat e tudo mais. Reparem que legal que as duas versões têm o teto escurecido, então acabamento aqui em preto. E aqui na porta segue o padrão dos bancos, couro perfurado. Parece até que o couro é mais gostoso aqui, mas é só uma impressão, e costura vermelha. Agora no volante a gente encontra mais uma alteração. Olha que estranho, não dá para entender por que a Fiat fez isso. Aqui em cima é o Black Piano, ao contrário da versão Ranch, mas aqui embaixo, onde a Ranch tem Black Piano, aqui é em cinza escuro. Por que não fazer tudo Black Piano, né? Realmente não entendi isso que a Fiat fez, mas tudo bem. E a costura do volante em couro também é vermelha. Bom, como já estamos aqui na Ultra, vamos permanecer para falar da lista de equipamentos. Lembrando que a lista é exatamente a mesma para as duas versões, inclusive elas têm o mesmo preço que eu já vou falar para vocês. Vamos lá, ar-condicionado digital, as duas têm bancos em couro, com diferença somente pelo revestimento, como eu disse. Ambas têm câmera de ré, que inclusive é de baixa qualidade, mas tem também o retrovisor com função tilt-down, faróis Full LED com exceção da seta, estribo lateral, carregador de celular por indução com ventilação, faróis de neblina em LED, 4 airbags, então 2 dianteiros e 2 laterais, banco do motorista com ajuste de altura, direção elétrica progressiva, apoio de braço dianteiro. Aqui também muda um pouquinho, tá pessoal? Só as costuras, na verdade, que aqui em vermelho e na Ranch não. Tem também protetor de cárter, volante multifuncional em couro com pedal shifts, chave canivete, poderia ser presencial, painel com tela de 3.5 polegadas, retrovisores elétricos com repetidores de seta e função tilt-down no direito quando você engata ré, controles de tração e estabilidade com função TC+, que te ajuda a sair de alguns atoleiros, assistente de partida em rampas, iluminação em LED na caçamba, porta-luvas iluminado, sensores de estacionamento traseiros, sensor de pressão dos pneus, protetor de caçamba e capota marítima. E vamos citar então também os preços. Ambas as versões, tanto a Ranch quanto a Ultra 0 km 2024, custam 135.990. Muita coisa, né? Em agosto de 2023, essas versões foram lançadas por 132.990. Então, nesse meio tempo, já subiu R$3.000. Voltamos aqui para a Ranch para falar que nenhuma delas tem opcional. A única coisa que pode aumentar ainda mais o valor dessas caminhonetes são as pinturas. Nas metálicas a gente tem a cinza Silverstone e a prata Bari por 2.290, que eu acho bem caro para uma pintura metálica e não perolizada. E nas sólidas a gente tem a preto Vulcano, que é a única gratuita, a branco Banquisa, que é aquela ali que vocês estão vendo na Ultra, e a vermelho Monte Carlo, que é essa aqui, que essas duas custam R$990. Mas não tem outras opções de pintura, por exemplo um azul. Acho que ficaria legal na estrada. Então essas duas versões estão custando exatamente R$136.980 com as pinturas sólidas. Muito caro, né? Mas vamos lá, qual delas que vale mais a pena? Vamos conferir lá fora. Vamos então para a conclusão, qual delas vale mais a pena? Bom, antes de concluir o nosso comparativo, eu quero lembrar que nós não vamos dirigir a picape nesse vídeo, porque já tem vários vídeos dirigindo a versão Ranch e também já tem test drive com a Ultra aqui no canal. Então se vocês quiserem ver essa parte mais prática dirigindo, é só conferir os links aqui na descrição desse vídeo. E lembrando também, de novo, tem a avaliação completa da Ultra já no canal e a avaliação completa da Ranch vai sair em breve. Vamos lá, qual que compensa mais levar para a garagem da sua casa? Bom, como quase nada muda entre as versões, a escolha vai de acordo com a preferência de visual do consumidor. Na minha opinião pessoal, por exemplo, eu gosto mais da Ranch. Eu acho mais bonito esse visual refinado, com alguns cromadinhos, sem exagero, né? Alguns tons mais claros. As rodas, por exemplo, eu acho bem mais bonitas do que a da Ultra, mas tem muita gente que prefere um visual um pouquinho mais esportivo e mais escurecido, digamos assim. Mas tem uma questão, os pneus de uso misto da versão Ranch garantem um desempenho um pouquinho melhor no off-road. Não é 4x4, não vai fazer off-roads pesados, mas até numa estrada de terra, por exemplo, os pneus de uso misto vão se sair melhor do que esses de uso urbano. E segundo o Inmetro, isso não influencia no consumo. Então, eu acho que a Ranch tem mais vantagens. Então, eu ficaria com a Ranch. Mas comenta aí embaixo, pessoal, qual a opinião de vocês.
qual delas você levaria para casa. E independentemente da versão que você escolher para levar para sua casa, vem aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo, que eu garanto para vocês que eles vão te dar um bom atendimento e condições imperdíveis na compra do seu novo Fiat, ou como vocês podem ver, a gente já gravou diversas vezes aqui no canal, também de Jeep e Ram. E eu preciso aproveitar também para agradecer muito o pessoal da Stellantis, em especial a Fiat, por terem emprestado aqui a Strada Ranch para a gente testar por uma semana. Somente por isso a gente consegue trazer conteúdos tão completos para vocês. Então, muito obrigado a Stellantis pelo apoio aqui no canal GT Autos.